Bom dia a todos. Bom dia! Hoje das aventuras, sacrifício. Gente, se tiver pingando, vocês agarram pra cá. Vai todo mundo pro canto de cá, tá? Guarda-chuva. Então, depois das aventuras, a gente conseguir. O Jânio quase sacrificou ali pela gente, mas graças a Deus tudo foi. Vamos começar com o nosso primeiro cântico nessa nossa folhona de músicas. Que é o que estou fazendo, sou cristão. Estou fazendo. Deu pra acompanhar, tia, depois da... Estou fazendo, se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Mas Cristo veio pra nos remir, o homem todo sem dividir. Não só a alma não salva, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país, há tanta gente que é infeliz, há criancinhas que vão morrer, há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de pobres não sabem ler, nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Estou fazendo, se sou cristão, se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão, há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e para sempre. Amém. Escutai o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Irmãos e irmãs, confessemos humildemente todos os nossos pecados a Deus Todo-Poderoso. Oremos. Misericordioso Deus, confessamos que temos pecado contra ti em pensamentos, palavras e ações. Não te amamos de todo o nosso coração, nem as nossas irmãs e irmãos como amamos a nós mesmos. Imploramos a tua compaixão, esquece o que fomos, emenda o que somos, dirige o que seremos, de modo que nos alegremos em tua vontade e andemos em teus caminhos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus onipotente, tenha misericórdia de vós e por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, perdoe todos os vossos pecados e vos fortaleça em todo bem. E pelo poder do Espírito Santo vos preserve na vida eterna. Amém. O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo.
Oremos. Concede, ó Senhor, que não andemos ansiosos quanto às coisas materiais que são passageiras, mas que amemos as celestiais que permanecem para sempre, aprendendo assim a nos diminuirmos para sermos exaltados, vivendo uma vida de serviço em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Senta para ouvir as leituras. Bota dentro de casa e fecha a porta. Bota o Ralph também. A palavra de Deus está escrita no livro de Jeremias, no capítulo 8, começando com o versículo 18. A tristeza tomou conta de mim, o meu coração desfalece. Ouço o grito de socorro da minha filha, do meu povo, grito que se estende por toda esta terra. O Senhor não está em Sião, não se acha mais ali o seu rei. Porque eles me provocaram a ira com os seus ídolos, com os seus inúteis deuses estrangeiros. Passou a época da colheita, acabou o verão e não estão me salvos. Estou arrasado com a devastação sofrida pelo meu povo. Choro muito e o pavor se apodera de mim. Não há bálsamo em Gileade, não há médico. Por que então há sinal de cura para a ferida do meu povo? Não há sinal, gente. Se a minha cabeça fosse uma fonte de água e os meus olhos um manancial de lágrimas, eu choraria noite e dia pelos mortos do meu povo. Palavra do Senhor. Salmo 79. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os corpos mortos dos teus servos por comida, as aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles, como a água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbrio para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. Até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venham ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita na primeira carta de São Paulo para Timóteo, no capítulo 2, começando com o versículo 1. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo, mestre da verdadeira fé aos gentios. Digo-lhes, a verdade, não minto. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Vamos ficar de pé para aclamar o Evangelho. É com o cântico de baixo aí da nossa folhinha. Folhinha é uma coisa tão sutil, né? Para dar desse tamanho. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça em seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Foste um profeta contra o ídolo e a cobiça, endireitai hoje os caminhos do Senhor. Produzir frutos de partilha e de justiça. Chegou o reino, convertei-vos ao amor. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Riqueza nem o lucro sem medida, que geram paz e laços de fraternidade, mas todo gesto de partilha em nossa vida, que faz a fé se transformar em caridade. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça e seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Evangelho encontrareis a luz divina, não no supérfluo, na ganância e na ambição. E de vivei a boa nova que ilumina, e a palavra da fraterna comunhão. Jesus Cristo anunciava por primeiro um novo reino de justiça em seus valores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro, e muito menos agradar a dois senhores. Capítulo 16, começando com o versículo 1. Glória Glória a Deus, ó Senhor. Jesus disse a seus discípulos: o administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando os seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou: que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas de sua administração, porque você não pode continuar sendo o administrador. O administrador disse a si mesmo: meu senhor, está me despedindo? Que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que, quando eu perder o meu emprego, aqui as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? 100 potes de azeite.
Respondeu ele. O administrador lhe disse: tome a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Sente-se e escreva 50. A seguir, ele perguntou ao segundo: e você, quanto deve? 100 tonéis de trigo, respondeu o outro. E ele lhe disse: toma a sua conta, escreva 80. O Senhor o elogiou, o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo: usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ele acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdades e riquezas a vocês? Se vocês forem dignos de confiança em relação ao que há dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Quer ver as palavras de minha boca, mas está no meu coração, perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Esse texto de hoje do Evangelho, ele tem algumas coisas para nos fazer pensar, que aliás tem muita informação ali junta e às vezes as pessoas se confundem um pouquinho também no qual é a mensagem ali dessa passagem, né? Mas antes, deixa eu só avisar uma curiosidade engraçada, né, no Evangelho. O administrador infiel, né, quando ele vê que ele foi pego, ele pensa assim: não, eu tenho vergonha de pedir, né? Ele não tem vergonha de roubar, mas tem que pedir, né? Engraçado isso. Mas a gente vê bastante isso no nosso mundo. Bom, no Evangelho de hoje, né, a gente começa com essa história em que Jesus conta ali uma parábola. E aí por isso mesmo que às vezes as pessoas começam a tentar entender: mas como é que o administrador faria isso ou aquilo? Na verdade, ali não é uma história real, uma parábola. Jesus está contando uma alegoria, né, para passar um ensinamento moral. E basicamente esse cara que roubava o patrão dele, né, usava mal, algumas traduções falam que ele roubava, algumas falam que ele desperdiçava os bens do patrão, mas o sentido no final é o mesmo. E ele é pego, né? O patrão descobre e fala: não, ó, vamos lá, você vai prestar contas aí que não tem como você continuar aqui. E aí ele tem uma malandragem na cabeça, né? Ele tem uma ideia que é o seguinte: bom, eu não posso me dar mal aqui, né? O que eu vou fazer? Vou tentar fazer uns benefícios, uns favores para as pessoas que meu patrão deve, que aí eu vou ter para onde correr, né? Quando a chapa esquentar, eu já sei para onde que eu vou, que eu sei que as pessoas vão poder me socorrer. E aí depois que acontece isso tudo, o patrão até elogia a astúcia dele. E aí muita gente fica assim: gente, mas que bizarro, né? Tá elogiando o cara que é safado na história. Na verdade, que Jesus inclusive está falando ali, e ele inclusive, se a gente prestar atenção, logo em seguida ele explica, ele está falando que muitas vezes as pessoas que os filhos das trevas, os filhos do mundo, né? E as pessoas que estão pensando só nos seus próprios interesses, só nas suas próprias vontades, só nas suas próprias ambições, elas muitas vezes são mais astutas do que
filhos de Deus, muitas vezes elas são mais espertas. E vamos parar um pouquinho para pensar. Dentro daquela concepção dele, dentro daquela ideia dele só se dar bem, o que ele pensou foi genial. O que ele pensou foi genial. Errado, mas genial. O que Jesus está dando uma cutucada ali na gente, uma cutucada nos discípulos, é em relação ao seguinte. A gente vê que muitas vezes nós que somos, nós que assumimos esse compromisso com Deus, nós somos pessoas que estamos preocupadas com uma vivência de amor, uma vivência de solidariedade, uma vivência de fraternidade, um novo modo de vida. Muitas vezes não temos a mesma astúcia, aí já no bom sentido, que as pessoas que praticam mal. Veja como às vezes a gente vê por aí, né? Problema não. Veja como às vezes a gente vê por aí, cada dia inventa um golpe diferente, inventa uma coisa errada, que é uma malandragem diferente, né? E aí você fala assim, gente, o cara tem que usar inteligência demais para fazer aquilo ali. Mas aí, mas para fazer para uma coisa boa não se usa. Para fazer para uma coisa legal, às vezes não se usa. Né? Às vezes nós não temos o mesmo esforço e a mesma inteligência, ou a mesma percepção, a mesma malandragem, no bom sentido, que eles. Né? Aliás, o golpe depende disso, né? Que a vítima não perceba que está sendo enganada. Então, a gente precisa começar a ficar alerta diante das situações do mundo, alerta diante do que a gente vê sendo feito no mundo, porque tem muita astúcia para o mal, e também alerta para a gente também ver e pensar como a gente pode vivenciar realmente a nossa fé. O que a gente pode fazer? Eles estão sempre pensando o que eu posso fazer para o lado ruim. E a gente, será que está sempre pensando o que eu posso fazer para o lado bom? Isso é que às vezes falta na gente. E é isso que Jesus está dando uma cutucada ali nos seus discípulos. Galera, vamos acordar. Tem muita coisa para a gente fazer no mundo. A gente está num mundo que sofre muito, que tem muito problema, que tem muita coisa errada. E o que a gente está parando para pensar sobre isso? Não é à toa que a gente teve aí, nosso primeiro hino já diz bastante, né? O que estou fazendo se sou cristão, né? O que a gente está fazendo? Será que a gente se preocupa da mesma forma em fazer o bem como eles se preocupam em fazer o mal? Será que a gente se preocupa com a mesma energia em trazer algo bom para o mundo, como tem muita gente se preocupando em trazer coisa ruim? É isso que a gente precisa acordar, é isso que a gente precisa despertar. E se a gente parar para olhar, é uma situação complicada no nosso mundo. Aliás, o Salmo também vai nesse sentido, mas o texto de Jeremias de hoje é bem assim. Jeremias leva uma fama, eu digo até injusta, né, de profeta chorão, porque os textos dele sempre lamentam muito. Mas também vamos ser sinceros, Jeremias pegou um período meio bizarro, um período difícil, um período complicado, em que ele olhava ali o povo dele vivendo uma situação cada vez pior. Então é natural que ele também não estivesse lá muito feliz, né? Muito saltitante, muito alegre. E a gente também, se a gente olhar bem, a gente vai ver muito isso. A gente vai ter a mesma visão que Jeremias teve, que na verdade o que ele fez foi ser sensível às dores do seu povo, às dores do seu tempo, às dores do mundo. Se a gente parar para prestar bem atenção, a gente não deixar nosso coração se endurecer, não deixar com que a gente tenha um coração de pedra no lugar do coração de carne, a gente também vai ficar um pouquinho igual Jeremias. A gente também vai olhar
e vai se lamentar, porque a gente vê isso, a gente vê ódio, a gente vê morte, a gente vê guerra, a gente vê violência, a gente vê, enfim, se a gente for listar tudo que tem aí, vai ficar aqui o dia inteiro. A gente vê tudo isso no nosso mundo. É por isso que é importante a gente sempre se lembrar que a gente não vive numa sociedade cristã. Dizer que é cristão, ter uma carteirinha, não vale nada. Tá? Ser cristão é vivenciar o que Cristo nos ensinou. É vivenciar esses valores do Evangelho, de amar a Deus, amar ao próximo, uma nova vida preocupada com o bem de todos. É isso daí. E aliás, muitas vezes, por conta de algumas pessoas que usam mal a fé, que tem muita gente que é cristã de verdade, que busca praticar o ensinamento de Jesus, às vezes até sem consciência, mas não está na igreja, não está na instituição, não está no templo. Nós devemos ser sempre preocupados com isso e devemos ser sempre atentos para isso. Nós não vivemos numa sociedade cristã, por mais que tenha uma igreja em cada esquina, por mais que tenha um grande mercado aí de música, gospel, de produto daquilo, né? Não, isso daí é comércio, tá? Uma sociedade cristã não pode ter gente passando fome quando há alimento, não pode ter violência, não pode ter tanta morte desnecessária, não pode ter muitas coisas que a gente vê e que a gente vive na nossa sociedade. Então nós somos chamados, sim, a anunciar o Evangelho. Eu sempre lembro isso, todo mundo é chamado a anunciar o Evangelho. E anunciar o Evangelho é principalmente trazer essa boa nova de Deus, uma nova forma de vida, e denunciar o que está aí. Falar, olha, isso daqui não é uma forma legal de viver. Isso daqui não é uma forma que está dentro dos planos de Deus. Porque os planos de Deus não é para que nisso Deus ele quer o melhor para todos. Mas às vezes não, né? Sempre tem muita gente aí mais astuta do que a gente para praticar o mal. Sobre essa questão até da igreja e tudo mais, é interessante que no final do Evangelho de hoje, Jesus ele vai falar, né? Não se pode servir a dois senhores, não se pode servir a Deus e ao dinheiro. E muitas vezes as pessoas utilizam a religião para servir ao dinheiro, para servir aos seus interesses, para servir aos seus gostos, desejos. E isso não é possível. Por mais que a pessoa utilize ali a fachada da religião, na verdade vai ser apenas fachada. Na verdade ele está servindo ao outro, está servindo ao dinheiro, está servindo aos seus desejos egoístas, está servindo a seus interesses mais mesquinhos. Todos nós somos chamados a viver e levar uma boa nova no mundo de sofrimento, a orar uns pelos outros, a acolher, a suportar as cargas, a ajudar os mais necessitados, a utilizar bem os nossos recursos, nossos bens. Vamos utilizar os nossos bens para trazer felicidade, né? O nosso dinheiro, o nosso tempo, tudo. Vamos utilizar para trazer felicidade. Felicidade às pessoas que a gente ama, felicidade também às outras pessoas que às vezes a gente não conhece, né? Mas que são necessitadas. E às vezes até para aquelas que a gente também não é muito chegado, mas a gente se preocupa um pouquinho, né? É o que a gente estava falando no último domingo. E para Deus tudo que foi criado é importante, né?
as pessoas, os animais, a toda a natureza. Se Deus criou, é importante para Ele. Então a gente até não gosta muito, mas a gente tem que passar a trabalhar um pouquinho esse olhar. Tem aquela pessoa que é difícil, mas tá bom, né? É importante para Deus, vamos lá. Vamos lá. Respira, vamos. É isso que a gente deve trabalhar. É isso que a gente deve pensar. Passo a passo, um pouquinho de cada vez um pouquinho mais. Mas a gente vai seguindo para ser fiel. E que o Espírito Santo possa nos dar sabedoria, discernimento, para a gente poder saber como, onde e de que forma nos portar, de que forma nós podemos fazer, de que forma nós podemos realmente evangelizar. E claro, não cair nas ciladas de quem é muito astuto do mal. Que Deus nos abençoe, porque não é fácil não, mas a gente vai seguindo e vai conseguindo com a ajuda dele. Creio Em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Elevemos ao Senhor os nossos pedidos. Somente dele vem a justiça e o perdão. Peçamos-lhe a graça necessária para servir nos diversos ministérios que estabelecem e mantêm o seu reinado de amor. Para que a Igreja e seus ministros tenham o dom do discernimento, para que escolham sempre fazer a vossa santa vontade, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que a humanidade seja sustentada com o amor de Deus, a fim de que a busca da paz e da reconciliação do pecado e terra, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que nossa pátria seja livre do egoísmo e da indiferença e possamos alcançar a igualdade de direitos na prática da justiça, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Para que o Espírito Santo, com o dom da sabedoria, oriente os passos da nossa juventude, a fim de que as novas gerações realizem seus sonhos de vida e de liberdade, oremos. Senhor, venha a nós o vosso reino. Bendito seja, Senhor, porque em Cristo realiza a reconciliação de nossa humanidade e a tua divina majestade. Fazei com que, atentos aos ensinamentos do teu amado Filho, o Rei do Universo, empenhemos-nos na vivência do amor e da fraternidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E a paz do Senhor seja com todos vocês. Seja também contigo. Aos outros, com a paz de Cristo. Quero uma barra, ficar arrumando vai dar certo nessa pedra Coração para nós.
para chorar e sofrer. Alma criar tu me destes, coração pra sonhar. Ansioso por entender as coisas que tu disseste, fez o que eu tenho de dar, fez o que eu ponho no dar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu, fez o que eu venho te dar. Toma, Senhor, que é teu, meu coração não é meu coração seja tão cheio de paz que não se siga de sentir ódio ou rancor. Quero que a minha oração possa me amadurecer, leve-me a compreender as consequências do amor. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Eis o que eu venho te dar, eis o que eu ponho no altar. Toma, Senhor, que ele é teu, meu coração não é meu. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu podamos. Amém. A nossa liturgia, celebração da Santa Eucaristia. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Elevai os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar que sempre e em toda parte te rendamos graças ao Pai Onipotente, Criador do céu e da terra. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial que não cessam de proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, os céus e a terra estão plenos da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Toda glória e ações de graças sejam dadas ao Deus Pai de infinito poder e amor, por toda a criação e por nos teres feito a tua própria imagem. E porque, tendo nós caído em pecado, enviaste misericordioso em nosso socorro, teu único Filho, Jesus Cristo, o qual, para a nossa redenção, tomou sobre si a natureza humana e sofreu morte de cruz. E porque ele, pela oblação única de si mesmo, realizou um sacrifício perfeito, completo e suficiente pelo pecado de todo mundo. Pois o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória minha. E depois da ceia, tomou o cálice, e tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha.
A tua morte, Senhor, nós anunciamos. A tua ressurreição nós proclamamos. E a tua vinda nós esperamos. Vem, Senhor Jesus. Portanto, ó Pai, seguindo o mandamento de teu Filho, comemoramos até que ele venha a sua vida, paixão, morte, ressurreição e ascensão, dando-te graças pelas inumeráveis bênçãos que por ele recebemos. E aqui te apresentamos, ó Senhor, a oferta de nós mesmos. E humildemente suplicamos que aceite esse nosso sacrifício de louvor e ação de graças. E te dignes a abençoar e santificar com teu Espírito Santo este pão e vinho. Para que nós, revestidos de tua graça e bênção celestial, sejamos unidos com Cristo em tua santa igreja, mediante o mesmo teu Filho, nosso Senhor, com quem, na unidade do Espírito Santo, seja toda honra e glória a ti, ó Pai onipotente, por séculos sem fim. Amém. Como nos ensinou o Cristo Salvador, agora nos animamos a dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo. E o cálice que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Dá-nos a tua paz. Para dilatar o seu reino entre as nações, consolar os corações esmagados pela dor, para proclamar sua graça e salvação, acolher quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar libertação e salvação, para anunciar o seu amor e o seu perdão, para celebrar sua glória entre os povos. isso, correto. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a boa nova a seus pobres, para proclamar a alegria e a paz, exulto de alegria em Deus meu Salvador. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. Para dilatar
entre as nações, consolar os corações esmagados pela dor, para proclamar sua graça e salvação, acolher quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo. Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar libertação e salvação, para anunciar o seu amor e o seu perdão, para celebrar sua glória entre os povos. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a boa nova a seus pobres, para proclamar a alegria e a paz, exulto de alegria em Deus meu Salvador. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou, para dilatar o seu reino entre as nações, consolar os corações esmagados pela dor, para proclamar sua graça e salvação, acolher quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo. O Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou, para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar libertação e salvação, para anunciar o seu amor e o seu perdão, para celebrar sua glória entre os povos. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. O Espírito do Senhor me escolheu, me enviou. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar a boa nova a seus pobres, para proclamar a alegria e a paz, exulto de alegria em Deus meu Salvador.
para dilatar o seu reino entre as nações, consolar os corações esmagados pela dor, para proclamar sua graça e salvação, acolher quem sofre e chora, sem apoio, sem consolo. Para dilatar o seu reino entre as nações, para anunciar libertação e salvação, para anunciar o seu amor e o seu perdão, para celebrar sua glória entre os povos. Oremos. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração te damos graças, porque nesses santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e sangue do teu Filho Jesus Cristo e preservar-nos o seu corpo místico, que é a bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós te suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras que para nós preparaste. Mediante o mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos pela água que criaste para fecundar a terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas forças. Por ela libertaste teu povo do cativeiro e aplacaste no deserto a tua sede. Por meio dela, consagrada por Cristo no Jordão, renovaste pelo banho do novo nascimento a nossa natureza pecadora. Que esta água seja para nós uma recordação do nosso batismo, nos transmita a tua graça e reavive em nós a vida de filhos e filhas de Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E eu fiquei sabendo, assim, contaram que tem um aniversariante aí dessa semana. Quem será que foi? Será? Corta o meu pescoço, mas não Quem será? Venha, Márcia. Vamos orar pela Márcia. Tem mais alguém, de repente, um aniversário de surpresa? Ninguém... Não? Então vamos lá, gente. Vamos ficar nossas mãos e orar. Fique à vontade, qualquer um. Podemos orar pela Márcia. Santo Deus, te agradecemos neste momento por mais um ano de vida da nossa irmã Márcia. Que ela seja sempre fortalecida na tua graça, na tua força, Senhor Deus. Que ela possa crescer cada vez mais na sabedoria, na vivência do amor de Cristo. Te pedimos, Senhor Deus, que ela possa comemorar conosco ainda muitos outros aniversários. Te pedimos, Senhor Deus, as tuas bênçãos sobre ela. Em nome de Jesus. Amém. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco, habite eternamente. Amém. E vamos ao nosso hino final, nosso canto final, o hino. Do sua morte estamos no caminho, celebrando a vida, partilhando o pão. Do mesmo cálice bebemos vinho, somos o teu povo em peregrinação. Na caminhada nossa voz ecoa, denunciando a morte e escravidão. Anunciamos nessa terra boa, que tu renovas toda a criação. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja, povo de Deus em missão. Igreja é nova evangelização. É o povo de Deus repartindo pão. Igreja, a gente vive com paixão. Igreja, povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização. É o povo de Deus repartindo pão. Pelos sinais, pelas boas notícias, pela tua herança, pelos dons do Senhor.
primícias, graças te rendemos, Cristo Salvador. Há muito o que fazer neste país, não há segredo já na tradição. Jesus ensina a gente a ser feliz, igreja a gente vive em comunhão. Igreja a gente vive em compaixão, igreja povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo pão. Igreja a gente vive em compaixão, igreja povo de Deus em missão. Igreja em nova evangelização, é o povo de Deus repartindo pão. Vamos na paz de Cristo, tenhamos coragem e força no testemunho do Evangelho em todos e no fiel cumprimento da missão de Deus no mundo. Sirvamos ao Senhor com alegria, No poder do Espírito Santo. Aleluia! Vamos em paz, Amém. ao churrasco, à comida.